To Leon Worth. I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it to a grown-up. I have a serious reason. He is the best friend I have in the world. I have another reason. This grown-up understands everything, even books about children. I have a third reason. He lives in France, where he is hungry and cold. He needs cheering up. If all these reasons are not enough, I will dedicate the book to the child from whom this grown-up grew. All grown-ups were once children, although few of them remember it. And so I correct my dedication to Leon Worth when he was a little boy. Temos então to Leon Worth. To, preposição, para. Okay? To é igual a para. Okay? Uma preposição. Então, to significa para. Okay? E então é a dedicatória que ele faz do livro. Então este livro é dedicado ao Leon Worth. Então é como se estivéssemos para Leon Worth. Vamos já à segunda frase. I ask the indulgence of the children. Okay? Então ask, o verbo ask é o verbo pedir. Okay? Então se eu disser assim, I ask, I sou eu. Okay? Então temos aqui os pronomes. Depois estas coisas, há muitas coisas no livro que nós nos primeiros capítulos vai levar 60, obrigado por colocar. Há muitas coisas no livro que nós vamos gastar mais tempo no início do livro, mas à medida que formos aprendendo essas coisas, eu acho que a partir do segundo capítulo, do terceiro capítulo, a leitura vai se tornar mais rápida. Mas aqui neste início eu quero levar o tempo que for necessário para explicar as coisas todas. Temos aqui os pronomes. I, you, né? Então, o primeiro que aparece é o I, que significa eu. Mas também podia estar aqui o you, que é você, ou tu, né? He, ele, she, ela, e assim sucessivamente. Já vamos ver os outros, ok? E a seguir já vai aparecer um interessante. Mas temos aqui alguns pronomes. Então se ask é pedir, eu, então vamos traduzir isto como peço. Não é? Peço. Depois tem the indulgence. Então the, vou colocar aqui em baixo, the é o artigo definido. Então the é uma palavra muito útil em inglês, que significa o, a, os ou as. Okay? The. Quer seja masculino, feminino, singular ou plural, é sempre the. Por isso eu posso ter, se for um carro, eu posso ser the car, se for um carro, the car. Se forem 300 carros, the cars. Mas é sempre the. Ok? The. E olha o TH. The. Mas eu peço the indulgence. Então peço aqui indulgence, vamos traduzir, é daquelas palavras que, palavras literárias, digamos assim. Indulgence não se usa na vida real. Boa vontade, okay? Peço a boa vontade. Depois tenho of the. Peço a boa vontade of the.
Of the. Então, of, até vou colocar aqui em baixo. Of significa de. Okay? De. E children é crianças. Children, a palavra é um plural, é o chamado plural irregular. Singular, criança, é child. E o plural é children. Tá bem? Então eu tenho one child, and I have two children. One child and two children. E ele diz, eu peço a boa vontade, e depois diz, of the children. Se fôssemos traduzir à letra, por isso é que o inglês, vemos que o inglês não pode ser traduzido palavra por palavra, nem o inglês, nem em língua nenhuma. Of the children, se fôssemos traduzir palavra por palavra, é de as crianças. Peço a boa vontade de as crianças. Mas não, nós em português fazemos a contração. E aqui traduzimos como das crianças. Peço a boa vontade das crianças. Pois aqui, who significa que, ok? Who, se for uma pessoa. Se for uma pessoa, é que. Há vários ques. Olha aqui. Há vários ques. Vamos colocar aqui a ciência dos ques. Esta palavra não existe em português, ok? A ciência dos ques. Porque se for who, é um que, mas que tem a ver com pessoas. Okay? Se for which, é um que tem a ver com coisas. Se for um where, é um que tem a ver com lugares. Okay? E estes ques vão aparecer ao longo aqui do livro. Depois eu aponto para eles, ok? Mas who, das crianças, who, the children, das crianças que. Ok? The children who may read. Read. Nós sabemos o que quer dizer read. Read é ler, ok? May read, may tem aquela ideia de poder, ok? E então isto traduz-se como possam ler. Peço boa vontade das crianças que possam ler. Agora, this book, este livro, this, a palavra this, significa este ou esta, this. Então tenho, peço boa vontade das crianças que possam ler este livro for. Okay? For é por, ou para, por dedicating, dedicá-lo. Porque ele diz dedicating, vou tentar, ok. Ele diz dedicating it. E agora aqui uma pausa aqui para o it. Lembram-se, estávamos a ver os pronomes. I é eu. You é você ou tu. He é ele. She é ela. Agora, it é um pronome que se reserva para coisas, lugares, situações, animais. Todas as coisas que não precisam ser masculino ou feminino. Na verdade, só as pessoas é que precisam ser masculino ou feminino. Quem foi a pessoa que inventou? Quem foi a pessoa que inventou que todas as coisas têm que... A língua portuguesa, as línguas latinas, de forma geral, são assim um pouco irracionais, porque todas as coisas são ou masculino ou feminino. Não é? Caneta é feminino. É a caneta. Quem é que inventa estas coisas? Livro, caderno. Caderno é masculino, é o caderno. Espelho, tem aqui um espelho aqui ao meu lado. Espelho é masculino.
disparate. Toda a gente sabe que são as senhoras que utilizam mais os espelhos. Devia ser uma palavra feminina. Não se zanguem comigo. Calma, calma, não se zanguem comigo. Aqui no chat já está aqui o povo todo a chamar-me nomes. As palavras em inglês não têm. Há palavras que não precisam de ser masculino nem feminino. E para essas palavras utiliza-se o it. Então, it é para as coisas. Então, se voltarmos aqui à frase, I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it. O livro é uma coisa. E então, por isso é que é dedicating it. É uma coisa. E então eles usam it, dedicá-lo. To é para ou a. Né? Nós também, em português, esta preposição vamos traduzir como a, às vezes. Porque agora aparece este artigo. A grown-up. Já agora, já vamos traduzir grown-up. Grown-up é um adulto. Okay? Grown-up. Uma pessoa adulta. A grown-up. Okay? Mas apareceu ali. Deixa-me apagar aqui o meu quadro. Apareceu ali a grown-up. Não é só grown-up que está ali, é a grown-up. Ok? E então tenho, aqui é o artigo indefinido. Vou pôr em letra minúscula. Artigo indefinido, que pode ser a ou pode ser an. E eu vou explicar a diferença. A ou an. Aqui temos a grown-up. Este artigo, como é o artigo indefinido, pode ser traduzido como uma, uns ou umas. Okay? Uma, uns, umas. E é quando a palavra a seguir começa com consoante, por isso é que na frase ali está a grown-up. Okay? Se for um carro, a car. Se for uma casa, a house. Uma casa, a house. Se for uns livros, não. Em inglês, o plural não leva artigo indefinido. Okay? Até vou tirar daqui uns e umas para não vos confundir. Portanto, risquem quem já tiver passado. Porque o plural em inglês não leva artigo indefinido. Então, quando eu quero dizer uns livros, eu digo só books. Okay? Mas se eu quiser dizer uma caneta, a pen. Okay? Mas se a palavra começar com vogal, aí já uso an. Okay? Por isso é que eu tenho an apple. Okay? Uma maçã, an apple. Olha, guarda-chuva, an umbrella. An umbrella. Okay? Guarda-chuva, an umbrella. Estão a ver? Elefante. Vai aparecer a palavra elefante aqui no livro. An elephant. An elephant. Estão a ver? Então, se a palavra começa com consoante, é a. Se a palavra começa com vogal, é an. E é assim que funciona o artigo indefinido. Por isso é que, chegando ao fim desta frase, I ask the indulgence, peço a boa vontade, das crianças que possam ler este livro por dedicá-lo, dedicating it, to a grown-up. A grown-up, okay? I'll read again. I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it to a grown-up. To a grown-up. Okay? Vamos para a próxima frase. A próxima frase é esta. Okay? Então, ele começa com I have.
I have. E I have, então o verbo have é o verbo. Aqui há uma pergunta. Existe diferença entre grown-ups de grown-up? Grown-ups. Aparecia grown-ups ali. Já tinha aparecido lá na biografia, acho eu, não é? É apenas a diferença é na grafia, ok? E então só às vezes aparece escrito de uma forma, às vezes de outra, ok? Então pode estar grown up, assim, é singular, ou grown-ups, né? Até posso colocar assim, como pode estar grown up. Okay? Mas em termos de significado, e a pergunta é boa, em termos de significado quer dizer a mesma coisa. Okay? Muito bem. Ok, I have, o verbo have é o verbo ter, então se é I have, é tenho. Ok? Por aqui, outra vez o artigo. A serious reason. Acontece aqui o que acontece que eu estava a dizer há pouco, dos adjetivos. Os adjetivos vêm antes. Então, I have a serious reason. Reason é razão. Vou traduzir esta primeiro. Mas, então é a razão, então é uma. Tenho uma razão que? Serious. Tenho uma razão séria. Tenho uma razão séria. Tem uma razão séria. Depois aparece he, já aprendemos, ele, ok? He. E depois temos aqui o verbo, o nosso amigo, o verbo to be, he is, ok? He is o quê? He is the best friend. He is the best friend. Ok? Então, he is aqui, e já vou falar aqui do verbo to be de uma maneira super simples, super rápida, mas ele é o best friend. Friend é amigo e best é melhor. Então ele é o melhor amigo. Estão a ver? Depois temos outra vez I have, e aqui I have é tenho. Então se fôssemos traduzir à letra, ele é o melhor amigo, tenho. Ou eu tenho. Mas aqui em português temos que colocar aqui o que. Ele é o melhor amigo que eu tenho, I have, in the world. No. Ele é o melhor amigo que eu tenho no mundo. E aqui traduzimos esta frase. I have a serious reason. He is the best friend I have in the world. In significa em. Okay? In. Em. Ali aparece in the. Então é como se fosse em mais o. Em mais o, em português é no. Por isso é que traduzimos como no. O melhor amigo que eu tenho no mundo. In the world. Okay? E então, por isso é que apareceu ali. Okay? In é em. Verbo to be. Verbo to be, três formas principais no presente. Okay? Temos aqui a palavra, em português, a palavra amareis. Okay? Vós amareis. Amor. Todo mundo gosta de amor. Am, are, is. São as três formas principais do verbo to be. Então do verbo to be, eu digo I am, you are, e he, she, it is. Por isso, então, aparece ali he is. Okay. Já agora no plural, outra vez, é tudo are até ao fim. No plural é are até ao fim. We, nós, you, vós,
they, eles ou elas, e é sempre are. Okay? O verbo to be no presente só tem estas três formas. Am, are and is, que formam a palavra em português amareis, que é uma boa forma de nos lembrarmos do verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Ser ou estar. Okay? Aqui ele é o melhor amigo que eu tenho no mundo. He is the best friend I have in the world. Okay? Vamos fazer a próxima frase. Vamos aqui ver se eu encontro aqui um lugar bom para colocar o quadro. Está aqui. Então tenho. Outra vez, I have, tenho. Another, outra. Reason, já sabemos. Tenho outra razão. Olha aqui. This grown up. Então aquela pergunta que a Françoise tinha. This grown up. E já aprendemos o que quer dizer this. Este adulto understands. Ele entende. Understand é entender. This adult understands everything. He understands everything. Okay? Even books about children. Até, even é até, livros about, nós sabemos, sobre crianças. Até livros sobre crianças, ok? E, se repararem, já traduzimos esta frase toda muito mais facilmente. Tenho outra razão. Este adulto, vão olhando para... Eu vou sublinhando aqui no texto em inglês à medida que traduzo. Tenho outra razão. Este adulto entende tudo, mesmo ou até livros sobre crianças. Okay? I have another reason. This grown-up understands everything, even books about children. Okay? Very good. Next. I have a third reason. He lives in France, where he is hungry and cold. Então, tenho a third reason. Então, aparece aqui uma palavra nova. Third quer dizer terceiro. Ou, neste caso, terceira. Okay? Terceira ou terceira. Aqui a ordem dos ordinais, que são os números ordinais, tenho first, que é primeiro. First é primeiro. Second é segundo. Third é terceiro. A partir destes, basicamente dizemos um número cardinal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acrescentando um TH no fim. Alguns têm uma ligeira diferença, mas basicamente é isso que fazemos. Então, se for o quarto, é fourth, se for o quinto, é fifth. Este é um que tem uma ligeira diferença, mas reparem, sexto, sixth, vira de sixth, sétimo, seventh, e assim sucessivamente, ok? Eighth, ninth, tenth. Aqui a grande dificuldade é colocar o THzinho no final, ok? Aquele no final, ok? Então, voltando aqui ao texto, tenho uma terceira razão. Tenho uma terceira razão. Ele
lives, ele vive, ok? In France, em França. He lives in France. Ele vive em França. Deixa-me aproveitar para fazer uma coisa aqui, que eu acho interessante. Eu acho tudo o que eu faço interessante, mas tenham paciência comigo. Os verbos no presente, todo o verbo no presente, se for, e os meus alunos vão reconhecer isto também, se for he, she ou it, leva sempre um S no fim. Por isso é que aparece ali, já nos apareceu o verbo, já nos apareceu, he understands. Esse mesmo verbo, se fosse I, eu entendo, eu diria I understand. O he, she, it tem que levar um S no fim e os outros é sempre understand. Fácil, os verbos é muito fácil em inglês. I understand, you understand, we understand, eles, they understand. Agora, se for he, she ou it, tem que levar um S no fim. Understands. Understands. Todos os verbos. Por isso, ok? E ali no texto aparece lives. He lives. Ele vive. He lives. Se for he, se for she, se for it, tem que levar um S no verbo, quando é o presente. Simples, é só isto. É só isto que é preciso saber. Por isso, olha aqui um segredo. Por isso é que no verbo to be é I am, mas é he is. É a maneira do verbo to be, o verbo to be é o mais esquisito dos verbos, é a maneira do verbo to be de pôr um S no he. É she is, it is, e depois os outros é todo are. E só com estes dois pormenores, o amareis, mais esta coisa de eu saber que he, she, it é sempre is, eu praticamente já sei os verbos todos no presente. Okay? Pronto, não tem nada que agradecer. Coloca aí, thank you, teacher Mark. Põe aí no chat. Thank you. Não, deixa estar. Very good. He lives. Ele mora. He lives. Porque é he. O he tem que levar um S. He lives in France. Ele vive em França. Ou ele mora em França. É igual. Where. E where significa onde. Where are... Aqui um thanks que apareceu aí solitário. Where é onde? Where are you from? De onde você é? Where are you from? Where é onde, ok? Onde he is. Onde ele e depois diz assim, he is hungry and cold. And é e. Okay? Hungry é ter fome. Okay? Hungry é ter fome. He is hungry é ele tem fome e frio. Okay? Tem uma terceira razão. Ele vive em França, onde ele tem fome e frio. O verbo to be pode ser ser ou estar, mas estar com fome. É assim que eles dizem. To be hungry. I am hungry, you are hungry, he is hungry. Ele está com fome. É assim que eles colocam. Okay? He is hungry and cold. So, I have a third reason. He lives in France, where he is hungry and cold. Tenho uma terceira razão. Ele vive em França, onde ele tem fome e frio. Okay? Vamos chegar ao fim da dedicatória e depois fazemos o nosso intervalo. Okay?
diz assim, he needs. Olha aqui, outro verbo no presente. Need é precisar. Mas como é he needs. Então, ele precisa. He needs. He needs cheering up. Cheering up é uma expressão. Cheering up. He needs. Ele precisa de ser animado. Okay? Ele precisa de encorajamento. Ele precisa de ânimo. E então é difícil traduzir isto palavra por palavra. He needs cheering up. Ele precisa de ser animado. Ele precisa de ser encorajado. Ok? Agora o if. If é uma palavra muito útil. If. Se. If. Se. E depois diz all these reasons. All significa tudo, todas, todos. Então é preciso saber de que é que o all está a falar para poder traduzi-lo. All these reasons são razões. E these são estas. Então tem se todas estas razões. Em termos de demonstrativos, já nos tinha aparecido o this, que eu tinha dito a vocês que this era este ou esta. Agora tenho these, que é o plural de this. E these é estes e estas. Okay? Então coloquem assim, bem destacado, estas duas palavras juntas no vosso caderno. This versus these. Os meus alunos sabem que eu gosto de fazer estas oposições. E quando vocês virem esta palavra em oposição aí no vosso caderno, o que é que vocês sabem? A pronúncia é diferente. A pronúncia não é a mesma. Então, this é diferente de these. Ok? Eu vou dizer estas palavras outra vez para vocês ouvirem. This, these. Estão a ver a diferença? This, these. E então aquele I do this, este I do this é E. É E. Então é quase como se fosse, se eu fosse escrever isto foneticamente, eu ia fazer alguma coisa deste género. Assim, this. Lembrando que é um TH. This, this. Este som deste I é o mesmo som que nós estamos a fazer no is, e o is não é is, é is. Repitam comigo, aí, ninguém vos ouve. Ninguém vos ouve. Aí na vossa casa vão pensar que vocês estão loucos. Is não é is. Eu consigo ouvir-vos. Não consigo. Is não é is. São duas coisas diferentes. Is. É este som. O I é E. Is. It. Is. It. This. Outras palavras têm este som. Italy. Italy. E até, pode ser que nos ajude a lembrar, England. Aquele primeiro é de England. England é is, it, Italy, this. Okay? Então, this e these é singular e plural. E estes têm singular e plural. Okay? This e these. Okay? Então, se todas estas razões, agora como é plural temos are, então, are not, temos aqui a negativa do verbo to be, are not. Estas duas palavras, não, então não são. Okay? Are not, não são. A palavra enough significa suficiente, enough, suficientes. Se todas estas razões não são suficientes, enough é uma palavra estranha, há algumas palavras assim em inglês. Enough
termina com GH, mas lê-se F. Enough. Vou-vos dar outro exemplo desta palavra, deste tipo de palavras. Enough, aquele GH lê-se F. Enough. Suficiente. Basta. Se eu quiser dizer assim a alguém, basta, eu digo enough. Basta. Enough. Suficiente. Ok? Imagina, a pessoa quer dar-vos pudim, mas vocês não querem ficar gordos. E a pessoa quer dar-vos pudim, muito pudim. Vocês querem dizer basta. Podem dizer assim, enough. Eu não, que eu gosto de pudim. Mas dizem enough. Basta, ok? Enough. Mas, por exemplo, esta palavra assim. Esta também é bem esquisita. Esta palavra lê-se laugh. Laugh. E é o verbo rir. Okay? Laugh. I laugh. Eu rio. You laugh. Você ri. Tu ris. Laugh. Então tem aquele GH que se lê F. Laugh. Então, se todas estas razões não são suficientes, are not enough, depois aparece aqui, will dedicate. Eu irei dedicar. Porque o will, espera aqui, vamos aprender isto. O will faz o futuro. Tão bom, o inglês é tão bom, tão fácil. O will faz o futuro. Basta eu acrescentar o will em qualquer verbo, eu faço automaticamente o futuro. Então, dedicate é dedicar. Não é? Então eu digo assim, I dedicate. Isto significa, eu dedico. Mas se eu quiser dizer assim, eu vou dedicar, ou eu irei dedicar, basta dizer, I will dedicate. E automaticamente transformei aquele verbo no futuro. Maravilhoso isto, não é? Thank you, thank you, thank you, thank you, teacher Mark, thank you. Está ali cheio de thank yous ali no chat. Que bom. É bom. Will transforma qualquer verbo no futuro. Então, I will dedicate. Eu irei dedicar the book, o livro, to the child. Child, já vimos, é criança. To the, a criança. Então, nós fazemos aqui a crase à criança. Eu irei dedicar o livro à criança from whom. E então, whom é de quem. Ok? Só para vocês saberem, whom. Whom é de quem, whom é de quem. Vamos dizer assim por enquanto, ok? From whom, a criança de quem. Depois vamos ver se precisamos ajustar um pouco a frase, ok? This grown up. Este adulto. Depois grew é o verbo grow, mas no passado. Grow é crescer, ok? E então este adulto cresceu. Eu irei dedicar o livro à criança, talvez a partir da qual, isto na tradução às vezes tem que se fazer estes ajustes, este adulto cresceu, alguma coisa deste género, ok? Aqui estamos a fazer a nossa tradução, não é a tradução literária, e eu vou começar a receber as reclamações, aquelas pessoas que gostam muito deste livro em português, vão começar a dizer, Marco, eu conheço muito bem o livro, não é nada disso. As traduções literárias são uma coisa muito própria, okay? As traduções literárias respeitam outro tipo de critérios, etc. Portanto, estamos aqui a fazer uma tradução para entendermos o formato da língua. Esse é o nosso objetivo aqui, ok? Então, he needs cheering up. If all these reasons are not enough, I will dedicate the book to the child from whom this grown-up grew. Então, grow é crescer,
no presente e grew é o passado. Okay? Estamos quase a terminar. Vamos a esta próxima frase, na verdade é praticamente a última. All grown-ups, todos os adultos, foram, once, uma vez. Children, crianças. Todos os adultos foram uma vez crianças. Okay? Todos os adultos foram uma vez crianças. Although significa embora. E depois eu vou falar um pouco sobre este were, mas faço isso logo no início do primeiro capítulo, após o intervalo. Depois da dedicatória, eu disse que nós paramos um pouquinho e paramos alguns minutos. Mas isto aqui é o passado do verbo to be. Okay? Todos os adultos foram uma vez criança, although, embora, olha o TH, although, few of them. Okay? E aqui traduzir a letra, poucos, few é poucos. Them, deles. Então, embora poucos deles remember it. Remember é lembrar. Então, se lembram. Okay? Embora poucos deles se lembram. Remember é lembrar. Okay? E, and, so, vamos traduzir portanto. E, portanto, I correct. Correct é corrigir. E, portanto, corrijo my dedication. Dedication, dedicatória. Então, eu corrijo a minha dedicatória. Eu corrijo a minha dedicatória. E então fica assim. All grown-ups were once children, although, embora, few of them remember it. And so, I correct my dedication. Okay? Todos os adultos foram uma vez crianças, embora poucos deles se lembram, ou se lembrem. E, portanto, eu corrijo a minha dedicatória. E então ele vai corrigir a dedicatória dele. E a dedicatória dele fica assim. To Leon Worth, when he was a little boy. Então, fica assim. Para Leon Worth, quando ele, temos aqui o was, eu disse que vamos ver o was porque é o verbo to be no passado, quando ele era um menino pequeno. Okay? Ou quando ele era criança. Para Leon Worth, quando ele era a little, pequeno boy. A little boy. Okay? Após o intervalo, vamos ler novamente. A introdução, para vocês verem se, com esta explicação toda, verem se alteramos um pouquinho, o quanto entendemos da dedicatória. Depois, o bom de termos este material disponível é que vamos poder ouvir isto quantas vezes quisermos, até estarmos completamente familiarizados com todos estes termos.